Há um momento na vida de quase todos nós em que olhamos ao redor e sentimos um peso que não sabemos nomear. É como se algo dentro da alma tivesse se tornado opaco, uma névoa que cobre quem realmente somos. E quase sempre, sem perceber, essa névoa se chama comparação. Ela chega disfarçada de inspiração, vestida de autocrítica saudável, mas carrega um veneno sutil, o de nos fazer acreditar que o valor da nossa vida depende de onde o outro está. Talvez você já tenha se sentido assim. Olha para alguém e pensa, por que ele consegue e eu não? Ou talvez em silêncio você se culpe por não estar adiantado o bastante. É um tipo de dor que não grita, mas corrói. Porque cada vez que você se mede pela régua alheia, algo dentro de você se apaga. O brilho do seu próprio caminho. Marco Aurélio dizia que a alma é tingida pela cor dos seus pensamentos. E o pensamento da comparação tinge tudo de cinza. A Bíblia também fala disso com sabedoria. Cada um examine o seu próprio trabalho, e então terá motivo de gloriar-se somente em si mesmo e não em outro. Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Esse versículo não fala sobre orgulho, fala sobre integridade, sobre a quietude de saber quem você é, mesmo quando o mundo aponta para o que você ainda não tem. Quando você se compara, abandona o que já floresceu em si para correr atrás de algo que talvez nem te pertença. Epicteto comparou esse movimento a um homem que tenta ser tudo o que admira e acaba não sendo ninguém. Porque ao tentar se moldar à imagem dos outros, ele perde o centro da própria razão. Ele esquece de que o propósito não está em vencer, mas em permanecer inteiro. É como olhar para um espelho sujo. Quanto mais você tenta ver o reflexo, mais distorcida fica a imagem. E não é o espelho que está errado. É a sujeira das comparações que impede de enxergar com clareza. A comparação é uma névoa que parece inocente. Ela te convence de que está te ajudando a melhorar, mas na verdade te afasta da própria estrada. É como caminhar com os olhos voltados para o lado. Você até se move, mas nunca em direção ao seu próprio norte. E quanto mais tenta acelerar, mais perde o senso de direção. Se você sente que ultimamente tem se medido pelos passos dos outros, respire. Não há culpa nisso. Há apenas um convite, o de voltar a se lembrar do próprio ritmo. Cada pessoa carrega um tempo que é só seu, e nenhuma pressa externa pode acelerá-lo sem cobrar um preço alto. Talvez hoje você precise apenas se sentar em silêncio e lembrar, você não está atrasado. Você está no exato ponto onde sua alma precisava estar para aprender o que ainda falta. O progresso não se mede por comparação, mas por presença. Neste vídeo, eu quero te conduzir a enxergar o quanto esse hábito silencioso, o de se medir pela régua alheia, te faz esquecer de quem você é e do quanto já conquistou. Quero te ajudar a perceber que a comparação não é um estímulo, é uma distração. E que toda vez que você se compara, você abandona o lugar mais precioso que existe, o seu próprio caminho. Porque no fim, a comparação é como uma névoa densa sobre a estrada da alma. Ela não muda o destino, apenas te impede de ver a beleza do trajeto. E é sobre limpar essa névoa que vamos falar hoje, para que você volte a caminhar com leveza, com clareza e com verdade. Há uma ilusão muito comum, e talvez uma das mais sutis da mente moderna. Acreditar que comparar-se com alguém pode ser uma forma de motivação. À primeira vista, parece até sensato. Você observa o sucesso de alguém e sente um impulso de ir além, de se superar. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que esse impulso nasce de um desequilíbrio, não de uma força interior, mas de uma sensação de falta. A mente confunde comparação com inspiração, mas enquanto a inspiração nutre, a comparação drena. Inspiração é quando você observa algo belo e se sente expandir. Comparação é quando você observa algo belo e se sente encolher. São movimentos parecidos, mas nascem de lugares opostos. Um vem da abundância, o outro da carência. Um diz, se ele pode, eu também posso. O outro sussurra, se ele pode, é porque eu não sou o bastante. Essa é a armadilha.
A linha entre o incentivo e a autodepreciação é tão fina que a mente muitas vezes a atravessa sem perceber. A dopamina tem um papel silencioso nessa história. Quando você vê o sucesso de alguém, seu cérebro reage com prazer. Há uma descarga química momentânea, uma centelha de energia que parece motivar, mas essa sensação passa rápido e o que vem depois é o vazio. Porque o que a dopamina ativa é o desejo de ter também, não a consciência de ser mais. É o mesmo mecanismo do vício. Quanto mais você olha para fora, mais precisa olhar de novo para sentir algo. A mente se alimenta de comparação como quem busca um estímulo constante e nunca se sacia. A falsa crença de que competir é o mesmo que crescer nasceu de uma sociedade que valoriza a aparência de progresso mais do que a profundidade do desenvolvimento. A competição cria vencedores e perdedores, mas o verdadeiro crescimento não precisa de plateia. Crescer é algo silencioso, quase invisível. É um processo interno que não precisa ser medido por resultados externos. A comparação não te empurra para frente. Ela te prende num ciclo de busca interminável, porque cada vez que você se aproxima do que deseja, alguém parece estar mais adiante. E de novo, a mente te convence de que ainda não é suficiente. O problema é que essa corrida não tem linha de chegada. Ela é uma espiral de exaustão disfarçada de ambição. Sêneca dizia que aquele que busca se igualar a todos acaba inferior a si mesmo. É uma frase que atravessa séculos e ainda explica muito da nossa ansiedade moderna. Quando você transforma a vida dos outros em uma medida, perde o contato com o que a sua própria vida tenta te ensinar. A comparação é, na verdade, uma forma de desconfiança. É como se a alma dissesse ao universo: eu não acredito que o que eu sou seja suficiente. E toda vez que você duvida do próprio ritmo, o tempo perde sentido. É por isso que, mesmo cercado de estímulos e conquistas, você pode se sentir vazio. Talvez o maior engano não esteja em admirar os outros, mas em achar que a admiração precisa virar espelho. Você pode olhar, aprender, reconhecer o valor alheio, mas ainda assim permanecer inteiro dentro do seu próprio centro. A admiração se transforma em sabedoria quando não gera comparação, e sim consciência. Há um momento em que o coração percebe: o que me move não é vencer, é entender. O que me alimenta não é alcançar o outro, é encontrar o meu próprio compasso. A motivação verdadeira nasce da coerência, de viver em alinhamento com o que faz sentido e não em guerra com o que o outro alcançou. No fundo, o que buscamos não é ser melhores do que alguém, mas sermos melhores do que fomos ontem. E essa é a única comparação que cura em vez de ferir. Porque quando o progresso nasce da presença e não da comparação, ele deixa de ser corrida e se torna caminho. Vivemos cercados por cronômetros invisíveis. Cada notificação, cada conquista exibida nas redes, cada frase que começa com "na minha idade eu já", reforça a ideia de que há um ritmo certo e que quem não o acompanha está atrasado. É um engano silencioso, porque não percebemos o quanto isso nos adoece. Medir o próprio tempo com o relógio dos outros é esquecer que cada alma amadurece num compasso diferente. O fruto que nasce antes da hora pode parecer bonito por fora, mas ainda está verde por dentro. Assim é a pressa de quem se compara. As diferenças de processo, de contexto e de propósito são enormes, mas a mente raramente reconhece isso. Ela apenas observa o resultado e conclui: deveria estar lá também. O que não se vê são as raízes, as dores, as quedas, os anos de preparo que cada pessoa viveu antes de florescer. É por isso que a comparação é injusta. Ela ignora o invisível. Cada trajetória tem um tempo de semear e um tempo de colher, como ensina o livro de Provérbios. Mas o imediatismo dos dias atuais destrói essa percepção. Tudo precisa ser agora. Tudo precisa dar certo de uma vez. A pressa moderna é uma forma de desespero disfarçada de ambição. Ela faz com que a alma corra atrás de resultados sem permitir que o sentido amadureça. E quando o sentido não amadurece, o resultado perde sabor. Quantas vezes você já alcançou algo e poucos dias depois sentiu o mesmo vazio de antes?
Isso acontece porque o coração não acompanhou a velocidade da mente. O corpo chegou, mas o espírito ficou para trás. Sêneca dizia que nada é perdido com mais rapidez do que o tempo que se gasta olhando o que o outro está fazendo. Essa frase carrega uma sabedoria simples. Toda vez que você mede o seu relógio pelo dos outros, o tempo perde a função de te conduzir e passa a te perseguir. É por isso que tantos vivem cansados, mesmo sem motivo aparente. Estão lutando contra um tempo que não é o deles. Há um tipo de paz que só nasce quando você aceita o ritmo da sua própria colheita, quando entende que o que é seu não se atrasa, apenas amadurece no silêncio. Não há pressa naquilo que é verdadeiro. Assim como a árvore não compete com a outra por quem floresce primeiro, a alma também precisa aprender a confiar na estação em que está. O tempo dos outros não é o seu tempo, e o seu tempo, se for vivido com presença, será sempre o tempo certo. Existe um fenômeno quase invisível que acontece dentro da mente quando você se compara. Ela apaga as vitórias que já viveu. É como se, ao olhar para o que falta, tudo o que já foi conquistado perdesse o brilho. A comparação sequestra a memória emocional, e o que resta é a sensação de que nada é suficiente. Mesmo quando você avança, parece que está sempre começando do zero. Essa é a armadilha. O foco constante no que falta cria a ilusão de que nada foi alcançado. O cérebro humano tem um mecanismo curioso. Ele tende a valorizar o estímulo mais recente, o que está diante dos olhos. E nas redes, o que está diante dos olhos são as vitórias alheias. Esse bombardeio constante cria uma distorção cognitiva que os estudiosos chamam de ponto cego da gratidão. Quando o olhar está voltado demais para fora, o cérebro literalmente apaga a lembrança das pequenas vitórias pessoais. É um ato inconsciente, mas profundamente destrutivo, porque o senso de valor próprio se alimenta justamente dessas memórias. A neurociência explica que as emoções positivas só se consolidam quando são revisitadas. Quando você se compara, deixa de revisitá-las. E assim, o cérebro entende que elas não importam. É por isso que tantas pessoas se sentem vazias, mesmo tendo conquistado tanto. A inveja, ainda que sutil, atua como um comando de exclusão. Apaga lembranças que sustentavam a autoestima. Sem essas lembranças, a mente se torna terreno fértil para a insatisfação. A Bíblia alerta para isso quando ensina a lembrar das maravilhas que o Senhor fez. Essa lembrança não é apenas espiritual, é também psicológica. Relembrar é resistir ao esquecimento das próprias vitórias. É um ato de sobrevivência emocional, porque quando a gratidão é esquecida, a alma se torna vulnerável à comparação. O que era bênção passa a parecer pouco, e o que é suficiente passa a parecer insuficiente. O antídoto para esse sequestro é simples, mas exige presença. Revisitar o próprio caminho com olhos gentis, lembrar-se de onde veio, do que superou, de quem se tornou. Cada cicatriz é uma lembrança de que houve crescimento, e cada lembrança é um lembrete de que a comparação não tem poder algum sobre quem já aprendeu a honrar o próprio passado. Quando você se lembra, a alma volta a respirar. E quando a alma respira, a comparação perde força. Desde os primeiros capítulos da humanidade, existe uma história que se repete de geração em geração. A história do desejo de ser o que não se é. No Éden, Adão e Eva tinham tudo o que precisavam, mas ao ouvirem que poderiam ser como Deus, esqueceram o que já possuíam. Esse é o nascimento simbólico da comparação. O instante em que o olhar deixa de contemplar o suficiente e passa a desejar o alheio. Desde então, o ser humano carrega essa ferida espiritual, a de confundir expansão com inveja e aprendizado com carência. Desejar o que o outro tem é esquecer que a vida também te deu dádivas únicas. Quando o foco se volta para o que falta, a gratidão se dissolve e o coração perde a clareza. A Bíblia mostra isso repetidas vezes. A ingratidão sempre precede a queda, não porque Deus pune, mas porque a ingratidão apaga a luz interior que orienta o caminho. O que Adão perdeu não foi o paraíso, foi a consciência de pertencimento.
Quando você se compara, acontece o mesmo. Perde-se o sentido de estar onde se deve estar. Hoje, o Éden se repete em outro formato, o digital. As redes sociais são o novo fruto proibido, oferecendo vislumbres da vida dos outros que despertam o mesmo desejo antigo. Eu também quero o que ele tem. O que antes era serpente, agora é algoritmo. E o convite é o mesmo: abandonar o próprio jardim em troca de uma promessa ilusória. Só que essa promessa tem um preço: a paz. Porque o desejo de ser o outro é, na verdade, uma recusa em habitar a própria vida. Há uma sabedoria profunda em reconhecer o que já se recebeu. Nem sempre é muito, mas sempre é suficiente para o próximo passo. O problema é que a mente, quando guiada pela comparação, se torna cega para o presente. Ela só enxerga o que falta e, por isso, vive em constante sensação de escassez. E quanto mais se sente em falta, mais deseja o que não lhe pertence. É um ciclo que rouba a serenidade e impede o florescimento do que já está pronto para nascer dentro de você. A verdadeira libertação acontece quando o coração aceita que o que é seu nunca virá pela inveja, mas pela maturidade. É quando você volta a cuidar do próprio jardim, regando o que tem em vez de observar o campo do vizinho. O Éden nunca foi perdido, apenas esquecido. E toda vez que você se lembra de agradecer, você o reencontra, não como um lugar, mas como um estado de consciência. Desejar o que o outro tem é cair da própria graça. Honrar o que já se recebeu é voltar para casa. Há uma forma de vício que não deixa marcas no corpo, mas corrói o espírito. É o vício da comparação constante, alimentado pela dopamina, a substância que faz a mente buscar, sem cessar, a sensação de estar quase lá. As redes sociais são o terreno perfeito para isso. Cada imagem de sucesso, cada conquista exibida, cada sorriso cuidadosamente editado, aciona no cérebro a mesma resposta química que uma aposta em um jogo de azar. Você sente prazer por um instante, seguido de uma ausência incômoda. E o ciclo recomeça. É a dopamina da inveja, o prazer de desejar o que não se tem, seguido pela dor de não possuir. O problema é que esse ciclo não termina. A mente se acostuma a viver em estado de busca permanente, e a comparação se torna uma necessidade química, não apenas emocional. A cada nova postagem, a cada novo exemplo de vida perfeita, o cérebro libera pequenas doses de dopamina, e como todo vício, a recompensa vai ficando menor. Então você consome mais conteúdo, mais exemplos, mais vidas alheias, até que, sem perceber, já não está vivendo a sua história, mas apenas observando a dos outros. Há um perigo silencioso nisso, o de começar a curtir vidas que você não viveria de fato. Admirar o sucesso é natural, mas quando essa admiração se mistura ao desejo de ocupar o lugar do outro, o sentido se distorce. Você começa a desejar não apenas o que o outro tem, mas quem o outro é. E essa é a perda mais profunda, a perda da própria identidade. Nenhum coração pode se sentir inteiro enquanto tenta caber no molde de outra existência. A comparação moderna também se alimenta de uma ilusão chamada escassez fabricada. O marketing emocional cria a sensação de que há um número limitado de oportunidades, de beleza, de prosperidade. E assim o ser humano se torna consumidor da própria insegurança. Compra o que não precisa, persegue o que não deseja de verdade e chama isso de progresso. Mas na verdade é exaustão. A escassez não é real, é construída para que você se sinta insuficiente e continue buscando fora o que só pode ser encontrado dentro. Quando você se liberta da dopamina da inveja, algo silencioso acontece. O olhar desacelera. O coração para de correr atrás e começa a perceber o que já tem ao redor. A gratidão se torna o novo prazer. E o prazer deixa de vir da comparação para nascer da presença. Nesse estado, o quase lá desaparece, porque você entende que já está aqui. E é nesse aqui, simples, verdadeiro e seu, que começa a verdadeira abundância. Havia um homem que por muitos anos construiu sua vida com propósito. Trabalhava com dedicação,
mantinha um ritmo equilibrado e tinha orgulho do caminho que percorria. Seu negócio crescia de forma constante, seus funcionários o respeitavam e ele dormia em paz, até o dia em que um novo concorrente surgiu no mercado. Em pouco tempo, esse rival passou a crescer mais rápido, a ser comentado, admirado, a receber elogios e prêmios. Foi então que algo silencioso começou a mudar dentro dele. O que antes era tranquilidade tornou-se inquietação. O que antes era propósito virou comparação. A princípio, ele acreditou que estava apenas buscando melhorar. Se ele conseguiu, eu também consigo, repetia para si mesmo. Mas essa frase, que parecia saudável, carregava uma semente perigosa. Aos poucos, o desejo de crescer se transformou em necessidade de provar. E quando o impulso de provar toma o lugar da verdade interior, o caminho começa a se desalinhar. Ele aumentou a carga de trabalho, tomou decisões apressadas, arriscou sem planejamento, tudo para alcançar o ritmo do outro. O que era harmonia virou corrida, e quanto mais ele corria, mais se perdia. Seus funcionários começaram a notar a mudança. Aquele homem calmo e atento, que costumava pensar antes de agir, passou a reagir por impulso. Projetos que antes refletiam seu propósito, agora eram apenas cópias de estratégias do concorrente. E, sem perceber, ele foi se afastando do que o tornava único. Até que um dia, os números começaram a cair. O mesmo impulso que o fez crescer por um tempo o levou ao colapso. E o mais doloroso não foi o fracasso financeiro, foi o vazio de perceber que não sabia mais por que fazia o que fazia. Anos depois, ao refletir sobre tudo, ele disse uma frase que ficou gravada em muitos que o ouviram: "Não fracassei por errar, fracassei por imitar." Essa confissão carrega uma verdade profunda. A imitação pode parecer estratégia, mas é, na essência, uma renúncia de si. É o abandono da própria centelha criativa em troca de aprovação. A mente humana se ilude achando que copiar o caminho do outro é encurtar o próprio trajeto, mas o resultado é o oposto. Quanto mais se copia, mais se distancia do verdadeiro propósito. Essa história não é sobre negócios, é sobre identidade. O empresário perdeu o rumo não por falta de talento, mas por ter trocado o silêncio da autenticidade pelo ruído da comparação. E essa troca tem um preço alto. Toda vez que você tenta viver a história de outro, a sua história começa a desaparecer. O sucesso verdadeiro não nasce da pressa de alcançar, mas da paciência de permanecer fiel ao que te fez começar. E quando a alma entende isso, a corrida acaba e o caminho volta a fazer sentido. Existe um paradoxo doloroso escondido dentro da comparação. A mente acredita que, ao se igualar ao outro, encontrará pertencimento, que, se alcançar o mesmo nível, será finalmente aceita, admirada, amada. Mas o efeito é exatamente o oposto. Quanto mais você tenta se igualar, mais se distancia de si. A comparação cria uma divisão interna. De um lado, quem você realmente é. Do outro, quem você acha que deveria ser. E é nessa distância que a solidão cresce. O ser humano tem uma necessidade profunda de pertencer. Mas o pertencimento não nasce da semelhança, nasce da autenticidade. Quando você tenta caber em moldes que não te representam, talvez conquiste aprovação, mas nunca encontrará paz. A mente, ao buscar igualdade, cria um abismo emocional. Você passa a viver entre dois mundos, o real e o idealizado. E quanto mais se aproxima do ideal, mais percebe que ele não existe. É por isso que a comparação gera uma sensação de inadequação permanente, o sentimento de nunca ser o bastante. A psicologia chama isso de autoexclusão inconsciente. É quando a pessoa acredita estar se aproximando dos outros, mas na verdade está se afastando de si mesma. Ao tentar ser igual, ela apaga o que a torna única, e quando o eu se torna invisível, surge o vazio. Esse vazio é confundido com fracasso, mas é apenas o resultado natural de viver fora do próprio centro. Nenhum sucesso externo é capaz de preencher o espaço deixado pela ausência da própria essência. Há uma sabedoria antiga que diz: a maior liberdade é não precisar ser como ninguém,
Essa frase carrega a cura para o paradoxo da comparação. Pertencer não é ser igual, é ser inteiro. É quando você entende que sua diferença não te separa, mas te posiciona. O mundo não precisa de cópias, precisa de presenças autênticas. E a paz interior começa exatamente no instante em que você deixa de buscar igualdade e passa a honrar a singularidade da própria existência. O paradoxo da comparação se dissolve quando você percebe que o verdadeiro pertencimento é silencioso. Ele não exige prova, não depende de aplauso, não pede aprovação. Ele simplesmente acontece quando você está alinhado consigo mesmo. Quando a mente se aquieta e o coração volta a ocupar o lugar que sempre foi seu, a comparação perde sentido, e o que antes era solidão se transforma em presença. Desde cedo, muitos de nós aprendemos, sem perceber, que o amor e o reconhecimento vêm com condição. É o elogio quando tiramos boas notas, o afeto quando fazemos o que esperam, o silêncio quando falhamos. Aos poucos, a mente grava uma mensagem perigosa. Eu só tenho valor quando correspondo. Essa é a raiz da ferida da identidade. A crença de que o próprio valor depende da performance. E é essa ferida que, mais tarde, se manifesta na comparação constante. Porque se o valor depende do que se faz, ele precisa ser provado o tempo todo. Na infância, a comparação entre irmãos, colegas e amigos planta as primeiras sementes dessa distorção. Uma criança que cresce ouvindo "veja como o outro se comporta, ele é mais esforçado. Por que você não é como ele?" internaliza que ser si mesmo não é suficiente. E quando a criança se torna adulta, carrega dentro de si um eco, o eco do nunca bom o bastante. É esse eco que guia suas decisões, seus relacionamentos e até suas conquistas. Mesmo quando alcança algo, o sabor é breve, porque a mente não celebra o que conseguiu, apenas busca o próximo motivo para se justificar. A comparação, nesse contexto, é apenas um sintoma. O que realmente dói é a desconexão com o próprio valor. A pessoa começa a medir a si mesma pelas reações do mundo. Se recebe aprovação, sente-se viva. Se é ignorada, sente-se pequena. Mas o valor verdadeiro não oscila conforme o olhar dos outros. Ele permanece, mesmo no silêncio. E reconhecer isso é um ato de cura. Porque enquanto o valor depender da performance, haverá medo. E o medo impede a presença. O perfeccionismo nasce exatamente desse desequilíbrio. A tentativa de fazer tudo certo, de evitar falhas, de ser impecável. Mas por trás do perfeccionismo, há sempre uma criança assustada tentando merecer amor. O problema é que a perfeição é inalcançável e a busca por ela só reforça o sentimento de insuficiência. É por isso que tantas pessoas vivem presas entre a procrastinação e o excesso de esforço, alternando entre paralisia e exaustão, sem perceber que o que buscam não é sucesso, mas aceitação. A cura da ferida da identidade começa quando você decide não se medir mais pelos resultados. Quando entende que o valor não está no que faz, mas em quem é. É o retorno à simplicidade de existir sem precisar provar. Quando essa verdade começa a ser sentida, o mundo perde o poder de te definir. E pouco a pouco, a alma deixa de competir e volta a respirar. Porque a dignidade não nasce da performance, nasce da presença. E presença é quando você está inteiro, mesmo sem aplausos. Existe uma confusão antiga que continua viva dentro da alma humana. A de desejar os frutos que alguém colheu, sem compreender o peso das raízes que sustentam aquela árvore. É fácil admirar o brilho de uma conquista, mas quase ninguém vê as noites de silêncio, as lágrimas escondidas, as renúncias invisíveis que sustentam aquele resultado. A comparação se alimenta dessa ilusão, a de que é possível colher sem semear, de que é possível desfrutar sem suportar. E é exatamente essa distorção que afasta o ser humano da verdadeira prosperidade, aquela que nasce da coerência e da paciência. A Bíblia ilustra essa verdade com a história de Davi e Saul. Saul, tomado pelo ciúme, não suportava ver o crescimento de Davi. O que o destruía não era a vitória do outro,
mas o sentimento de ter perdido o próprio brilho. O ciúme se transformou em veneno espiritual. Ele desejava o trono, mas não suportava o peso da fidelidade, da solidão e das batalhas que Davi enfrentara. Assim é o coração que deseja os frutos alheios, quer o resultado, mas não aceita o preparo. E quando a alma rejeita o processo, ela perde a clareza. O que floresce no campo alheio não foi regado com a sua dor. Essa é uma frase que deveria ser lembrada sempre que a comparação surgir. Cada pessoa floresce a partir da própria história, e o preço de cada vitória é único. Por isso, desejar o que o outro tem é desejar algo que não te pertence. O que é seu exige o seu solo, o seu tempo, o seu esforço. Não há atalhos espirituais que conduzam à autenticidade. Toda pressa em se tornar outro é uma forma de negar o próprio destino. Quando o ser humano esquece essa verdade, entra em um estado de cegueira espiritual. Passa a acreditar que a vida é injusta, que os outros têm mais sorte, que Deus se esqueceu dele. Mas, na realidade, o que falta não é bênção, é paciência. As raízes crescem no escuro antes que o fruto apareça à luz, e só quem suporta o escuro está pronto para a colheita. O imediatismo da comparação tenta roubar esse tempo de preparo, e com isso rouba também a maturidade que o verdadeiro crescimento exige. O retorno à clareza acontece quando você deixa de desejar o trono alheio e começa a fortalecer as próprias raízes, quando entende que o que é seu florescerá na hora certa, porque a vida não atrasa o que está alinhado com o propósito. O segredo não é competir, é confiar. Confiar que a sua história está sendo escrita no ritmo perfeito, mesmo quando ainda não há frutos visíveis. E quando essa confiança se torna presença, a comparação perde o poder, porque o verdadeiro florescimento não precisa de plateia, precisa apenas de fé silenciosa e solo fértil. A mente humana é como um espelho que reflete aquilo para onde é direcionado. Quando o olhar se volta constantemente para fora, o reflexo se torna fragmentado. Mas quando a atenção se volta para dentro, algo extraordinário acontece. O espelho se limpa e o que antes parecia confuso começa a se organizar. A neurociência tem mostrado que o cérebro se transforma conforme o foco, um princípio chamado de plasticidade neural. Isso significa que os pensamentos, quando repetidos, moldam o próprio tecido do cérebro, e se a mente vive repetindo comparações, ela cria circuitos de escassez e dúvida. Mas se passa a praticar a observação interna, constrói caminhos de clareza e autodomínio. Quando o cérebro é treinado para o foco interno, ele ativa o chamado modo observador, uma rede neural que permite ver os próprios pensamentos sem ser dominado por eles. Esse estado é a base da serenidade. É o que os filósofos antigos chamavam de autoconsciência e o que hoje a ciência reconhece como regulação emocional. A pessoa que observa o próprio impulso de se comparar, sem se identificar com ele, enfraquece o poder da comparação, porque o impulso só existe enquanto há identificação. A simples consciência dissolve o vício. O foco interno também tem um efeito direto sobre o bem-estar emocional. Quando a atenção está voltada para dentro, o cérebro começa a liberar substâncias associadas à calma e à satisfação. O córtex pré-frontal, responsável pelas decisões conscientes, assume o controle. É como se, aos poucos, a alma reassumisse o comando da própria casa. Por isso, quem pratica esse estado percebe que a necessidade de se medir pelos outros vai desaparecendo naturalmente, sem esforço. A comparação perde a função, porque a mente volta a encontrar prazer em simplesmente existir. Há uma prática simples, mas poderosa, que sintetiza esse processo. O diário de referências internas. É um exercício de reconexão. Nele, a pessoa anota diariamente evidências do próprio progresso, não comparando com ninguém, mas reconhecendo pequenas vitórias pessoais. Hoje fui mais paciente. Hoje consegui ouvir sem reagir. Hoje senti gratidão. Esses registros ensinam o cérebro a encontrar satisfação no próprio caminho. E com o tempo, criam novas conexões de autoestima e confiança. O que a ciência chama de neuroplasticidade, os antigos chamavam de renovação da mente. E o princípio é o mesmo.
Aquilo que você repete, você se torna. O foco externo te aprisiona na imagem dos outros. O foco interno te liberta para viver a tua verdade. A comparação pode ser um hábito antigo, mas o cérebro é capaz de se reprogramar a cada novo instante de consciência. Quando você aprende a voltar o olhar para dentro, a comparação deixa de ser ruído e a mente, enfim, se torna espelho da paz. Existe um momento em que as palavras se tornam ruído e o pensamento se transforma em labirinto. É nesse momento que o silêncio se revela como o remédio mais profundo. O mundo moderno nos ensina a buscar respostas em excesso, mais informações, mais opiniões, mais estímulos, e no meio desse barulho, a voz interior se torna quase inaudível. A comparação cresce nesse terreno. Quanto mais ruído, mais difícil é ouvir a própria verdade. E é por isso que o silêncio é tão necessário. Ele não apenas acalma, ele realinha. O silêncio é o lugar onde a alma se lembra de quem é. A prática do silêncio não é ausência de som, mas presença de atenção. É o instante em que a mente, cansada de correr atrás de referências externas, começa a repousar no simples fato de existir. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Salmo 46, versículo 10. Essa frase, mais do que um convite à fé, é um chamado à presença. Quando você se aquieta, o excesso de comparação se dissolve, porque já não há espaço para o olhar alheio, há apenas o olhar interior. O silêncio, então, se torna um espelho limpo onde a identidade pode se refletir sem distorção. Viver em silêncio por alguns momentos todos os dias é como regar a alma. É nesse espaço que o pensamento se desacelera e o coração volta a encontrar seu próprio ritmo. A ciência comprova que períodos de quietude reduzem a atividade do sistema nervoso e aumentam a clareza mental. Mas há algo que a ciência ainda tenta explicar e que a alma já sabe. O silêncio tem o poder de restaurar o sentido. Ele devolve proporção às coisas, ensina a diferenciar o essencial do supérfluo. O que antes parecia urgente se torna simples. O que antes parecia distante volta a estar ao alcance. A comparação vive do excesso, de sons, de imagens, de estímulos. Ela se alimenta da distração. O silêncio, por outro lado, é o jejum da mente. Quando você para de consumir o que os outros mostram, começa a nutrir-se daquilo que o seu próprio espírito revela. É nesse jejum que o orgulho se desfaz, que a inveja perde força e que o coração reencontra o contentamento. O silêncio cura, não porque traz respostas, mas porque interrompe as perguntas que nunca levariam a lugar algum. Há uma paz que não pode ser explicada, apenas sentida, e ela nasce exatamente no momento em que tudo se aquieta. O silêncio é o solo onde a autenticidade floresce. Quem aprende a se recolher descobre que não precisa provar mais nada. O que é verdadeiro permanece mesmo quando ninguém vê. E quando o silêncio se torna hábito, a comparação se torna ruído distante, incapaz de tocar a serenidade de quem, enfim, aprendeu a ouvir a própria alma. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia: não é o que acontece, mas como você reage ao que acontece que determina quem você é. Essa frase, apesar de antiga, talvez nunca tenha sido tão atual. Vivemos em um tempo em que a mente se dispersa com facilidade, e uma mente dispersa é terreno fértil para a comparação. Porque quando você não está inteiro no que vive, acaba observando o que os outros vivem. O método de Epicteto é simples, mas exige disciplina. Observar-se com neutralidade, especialmente quando o impulso da comparação surge. A sabedoria desse princípio está em devolver o poder à consciência. A maioria das pessoas reage de forma automática. Vê algo, sente inveja, se culpa, e o ciclo se repete. Mas o observador treinado faz algo diferente. Ele percebe o impulso e o reconhece, sem se identificar com ele. Estou sentindo inveja. Estou me comparando. Só isso já é suficiente para quebrar o ciclo. A observação sem julgamento é o primeiro passo para a liberdade emocional, porque o que é observado com clareza perde força. Epicteto ensinava que há apenas duas esferas na vida:
a do que depende de nós e a do que não depende. Essa distinção é o alicerce da serenidade. O que depende de você são as suas atitudes, suas escolhas, sua atenção. O que não depende é o resultado, o reconhecimento, o comportamento dos outros. Quando a mente se concentra na esfera que pode controlar, ela se torna centrada. Mas quando tenta controlar o que não pode, se exaure. A comparação nasce exatamente desse erro. Querer influenciar o que nunca esteve ao seu alcance. O treino da indiferença seletiva é o que mantém a alma equilibrada em tempos de excesso. Não é frieza, é sabedoria. É escolher onde colocar a energia, o olhar e a emoção. Epicteto dizia que a mente precisa ser disciplinada como um soldado em guarda, não para lutar contra o mundo, mas para não se perder dentro dele. Quando o impulso de se comparar surgir, e ele surgirá, o simples ato de redirecionar a atenção para algo que depende de você já é suficiente para enfraquecer o hábito. Essa prática, repetida com constância, transforma a mente dispersa em uma mente observadora. Aos poucos, o ruído se torna silêncio e o impulso se transforma em consciência. O que antes era reatividade se torna presença. E nesse estado, a comparação perde o poder de desequilibrar. A mente treinada segundo o método de Epicteto não é uma mente fria, mas uma mente livre. Livre para sentir sem ser dominada, livre para admirar sem invejar, livre para existir em paz no próprio eixo. Há uma força silenciosa na simples ação de lembrar. Em um mundo que te empurra constantemente para o próximo objetivo, relembrar o que já foi conquistado se torna um ato de resistência. É uma maneira de dizer a si mesmo: eu não esqueci de mim. A memória, quando cultivada com gratidão, é como uma raiz que mantém a alma firme em meio ao vento das comparações. A cada lembrança resgatada, a mente se reconecta com o próprio valor. É por isso que relembrar não é nostalgia, é sabedoria. A Bíblia narra que Josué, após atravessar o Rio Jordão, ergueu 12 pedras como símbolo de memória e gratidão. Essas pedras não eram apenas monumentos, eram lembretes. Lembretes de que o caminho percorrido era sagrado, de que cada passo havia sido sustentado pela providência e pela fé. Assim também é a vida interior. Cada conquista, cada superação, cada momento de coragem é uma pedra de memória que precisa ser honrada. Esquecer é permitir que o passado perca o sentido. Lembrar é transformar o passado em força. A neurociência confirma o que os antigos já sabiam. O ato de revisitar lembranças positivas fortalece o córtex pré-frontal, a região do cérebro associada ao autodomínio e à serenidade. Quando você se recorda de algo que superou, ativa as mesmas conexões que te deram força no passado. E isso cria estabilidade emocional no presente. É um ciclo virtuoso. Quanto mais você lembra das vitórias, mais preparado se torna para enfrentar os desafios. O cérebro aprende com a repetição, e lembrar é repetir o que te tornou mais forte. Criar um memorial de conquistas esquecidas é uma prática que transforma o olhar. Escrever semanalmente sobre os momentos em que você escolheu a calma, em que agiu com coragem, em que perdoou quando podia reagir, é um modo de educar a mente a reconhecer o próprio progresso. A comparação vive de esquecimento, a gratidão vive de memória. Ao registrar suas vitórias, por menores que pareçam, você diz ao cérebro que o caminho vale a pena. E pouco a pouco, o que antes era invisível, ganha luz. Relembrar é resistir ao ruído do mundo que te diz que nada é suficiente. É escolher honrar o caminho em vez de se medir pela estrada alheia. Cada lembrança é um testemunho de que você já foi capaz antes e será capaz de novo. A alma que se lembra de sua própria história não se perde na comparação, porque ela sabe, em silêncio, que o valor não está no que falta conquistar, mas no que já floresceu dentro de si. Lembrar é retornar ao eixo. E quem retorna ao eixo, reencontra a paz. A comparação, no fundo, nunca foi sobre o outro. Sempre foi sobre o quanto esquecemos de quem somos. Quando o olhar se volta para fora por tempo demais, o coração começa a acreditar que precisa ser mais, ter mais, fazer mais.
e nesse esforço silencioso perdemos o contato com o que é essencial. O propósito não se mede por resultados, mas por coerência. E a coerência é o fio invisível que mantém a alma em paz. Quando você volta a se alinhar com ela, a comparação se desfaz como névoa sob o sol. Pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Essa passagem revela o cerne de toda a busca humana. O coração sempre se volta para o que considera tesouro. E se o tesouro é a aprovação, o coração se torna escravo da comparação. Mas se o tesouro é o propósito, o coração encontra repouso. O mundo pode elogiar ou ignorar. A vida pode acelerar ou desacelerar. Nada disso abala o centro de quem vive guiado pela clareza do porquê. Sêneca escreveu: "Nenhum vento é favorável para quem não sabe a que porto vai." Essa frase ecoa com força no tempo presente. Enquanto a mente estiver preocupada em acompanhar os ventos alheios, não perceberá que possui um leme próprio. O propósito é esse leme. Ele não depende de direção externa. Ele nasce do silêncio interior. Quando você o reencontra, percebe que cada acontecimento, até mesmo os que pareciam desvios, sempre fizeram parte da travessia. O que antes era dúvida se torna sentido. A imagem do espelho restaurado simboliza esse retorno. Depois de limpar as marcas da comparação, a alma finalmente consegue ver o reflexo verdadeiro. A identidade volta a ser nítida, os contornos da paz se tornam visíveis e o olhar já não busca fora o que sempre existiu dentro. A jornada inteira, com suas dores e demoras, revela-se como preparação. Porque a clareza não vem de vencer, vem de entender. E entender é ver com os olhos do propósito. Talvez este seja o momento de respirar e apenas reconhecer o quanto você já caminhou. O progresso não se mede pela velocidade, mas pela serenidade. O silêncio que você cultivou, as vezes em que escolheu a calma em vez da disputa, os dias em que confiou mesmo sem provas, tudo isso é crescimento. Se esta mensagem te tocou, escreva nos comentários. Eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. E se sentir que esse espaço chamado o roteiro da riqueza te acolhe de alguma forma, inscreva-se e permaneça conosco. Leia também os comentários. Talvez ali você encontre o reflexo de uma força que já existe em você. Porque no fim, o que nos une não é o que conquistamos, mas o quanto aprendemos a enxergar com os olhos do propósito. A comparação, em sua essência, nunca foi sobre o outro. Sempre foi sobre o esquecimento de si. Quando o coração perde o contato com o próprio propósito, ele começa a vagar em busca de referências externas, tentando encontrar em outros o que só poderia nascer de dentro. É nesse esquecimento que nasce o sofrimento. A alma que se mede pelos passos alheios se condena à eterna sensação de estar atrás. Mas a verdade é que ninguém está atrasado quando caminha na direção certa. E a direção certa não é a dos outros, é a do próprio sentido. Pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Disse Jesus em Mateus, capítulo 6, versículo 21. O que você valoriza define o rumo da sua vida. E se o teu tesouro é a comparação, o teu coração estará sempre inquieto. Mas se o teu tesouro é o propósito, o coração repousa. Não há paz maior do que viver em coerência com aquilo que a alma reconhece como verdadeiro. E quando o coração repousa, a mente se aquieta. Quando a mente se aquieta, o olhar se clareia. Sêneca escreveu: "Nenhum vento é favorável para quem não sabe a que porto vai." Essa frase é o lembrete que atravessa os séculos. A vida não se torna mais fácil quando deixamos de nos comparar. Ela se torna mais clara. O vento continua o mesmo, mas agora sopra a favor de quem sabe para onde quer ir. Quando o propósito é o guia, o caminho deixa de ser competição e se transforma em travessia. Cada passo deixa de ser cobrança e passa a ser expressão. A imagem do espelho restaurado é o símbolo final dessa jornada. Depois de limpar a poeira da comparação, a alma volta a se enxergar. E o reflexo é sereno. Porque quando a mente volta a ser espelho da verdade interior,
O rosto do propósito reaparece. Não há mais pressa, não há mais corrida, não há mais necessidade de provar. Há apenas o silêncio de quem sabe. Eu estou onde devo estar. E esse estado é a forma mais alta de prosperidade, a prosperidade da paz. Antes de encerrar, respire fundo e permita-se reconhecer o quanto já caminhou. Tudo o que você viveu até aqui foi preparo. Cada demora, cada perda, cada dúvida, tudo serviu para revelar o que é essencial. Se essa mensagem tocou algo em você, escreva nos comentários. Eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Leia também os comentários. Talvez neles você encontre palavras que te lembrem que não está só. E se este espaço chamado O Roteiro da Riqueza faz sentido para o seu coração, inscreva-se. Permaneça conosco. Porque aqui o propósito é simples: ajudar você a recordar quem é e a caminhar com serenidade, sem comparação, com presença e com verdade.